Questão 21, item 32. Se o contradomínio da função f é reais, então f é bijetora. Então vamos analisar. Aqui está o gráfico. No vídeo do item 1 a gente deduziu esse gráfico. Vamos para essa questão. O que é uma função bijetora? A função bijetora ela tem duas características. A primeira, que é a da sobrejeção, que ela vai me dizer que o contradomínio tem que ser igual à imagem, ou seja, todos os elementos que são flechados, esse primeiro conjunto é o conjunto do domínio, que é o conjunto de partida, de onde saem as flechas, e o segundo conjunto é o conjunto contradomínio, que é o conjunto que vai receber os elementos, vai conter os elementos que são flechados. Os elementos que são flechados são a imagem. Se todos os elementos do contradomínio forem flechados, ela vai ter uma sobrejetora. Ok? E 1 para 1 quer dizer o quê? Que para cada elemento de x diferente, ele vai implicar em flechas em y diferente. Então, não tem 2x sendo flechando o mesmo y, certo? Então, esse aqui é o gráfico básico de uma função bijetora. E no gráfico, como é que eu vejo? No gráfico, para ver a injeção, eu vou passar uma reta paralela ao eixo do x. Se cortar o gráfico em 2 pontos, ela não é injetora. E eu vou analisar o contradomínio igual à imagem. Como é que eu faço isso? A regra da sobrejeção. Eu vou analisar a projeção do gráfico sobre o eixo do y. Se a imagem coincidir com o contradomínio, ok, tranquilo, aí ela é sobrejetora. Caso contrário, ela não vai ser injetora. Então vamos lá. Primeira regra. Aqui, ó, a da sobrejeção. Na hora, a gente viu no item 2 da imagem, na hora que eu projetei esse gráfico sobre o eixo do y, o que acontece? Ela vai ser aqui fechada em 13, que é o meu y do vértice, para baixo, para menos infinito, certo? Então, assim, ó, se a imagem é do menos infinito até 13 e o meu contradomínio está dizendo que é reais, o que eu tenho? Eu vou ter que a minha imagem vai ser um subconjunto do contradomínio. E se a imagem e o contradomínio não coincidem, logo ela não é sobrejetora. Para ela ser sobrejetora, todo esse gráfico, na hora que eu projetar sobre o eixo do y, ele tinha que bater no eixo do y inteiro, porque são reais, certo? Então, contradomínio maior que imagem, o que acontece? Elas não coincidem, então vai ter elementos no contradomínio que não vão ser flechados, ok? E agora vamos ver a regra da injeção. A regra da injeção, para ser uma reta paralela ao eixo do x, no gráfico, cortei em 2 pontos. Se eu cortei em 2 pontos, eu quebrei a regra da injeção, que me diz que para cada x diferente, eu tenho que ter um y diferente. E aqui eu tenho um x e outro x, que vão dar o mesmo resultado de y, certo? Então, por exemplo, f aplicado em 6, f aplicado em 6 está aqui, vai dar o resultado 9, e f aplicado em 10 também está aqui, ó, f aplicado em 10 vai para o terceiro segmento, o resultado também deu 9. Então, aqui, exemplos numéricos do que a gente acabou de ver no gráfico, ok? X diferente, 6 e 10 são diferentes, o resultado do y é igual. Logo, ela não é injetora. Então, afinal, o que é essa função? Se ela não é bijetora e ela não é injetora, o que ela é? Ela é uma função ordinária, é uma função comum. E o gráfico da função ordinária é assim, ó. O contradomínio é maior que a imagem, então está aqui, ó, ela é marcada por elementos no contradomínio que não são flechados, só os elementos que são flechados que a gente chama de imagem, ok? E eu tenho múltiplos elementos de x que vão dar no mesmo y. Então, tem 2 elementos de x que estão indo para o mesmo y. Lembra aqui, ó, no 6 e no 10? Eu tenho 6 e 10, 2x dando o mesmo elemento de y. Ok? Então, f é uma função ordinária, o item 32 fala o quê? Que a função é bijetora. Não. Para ser bijetora, ela precisa ser, ao mesmo tempo, sobrejetora e injetora. E, no caso, ela não é nenhuma nem outra. Se ela não é nenhuma nem outra, ela é só uma função ordinária. Ok? Com isso, a gente encerra a questão 21, o gabarito da questão 21, 25.